Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos amigos do Núcleo Espiritual de Souza. O meu nome é Fred Lima. Estou falando direto da Baía de São Francisco, na Califórnia. Apesar da distância, estou sempre conectado, estamos sempre conectados com o Alto de Souza. Foi nessa casa onde crescemos desde criança até a idade adulta, antes de se mudar, antes de sair de Recife. Então, é com muita alegria que recebemos o convite para participar aqui dessa série de palestras online, nesses tempos de pandemia e de quarentena. Estamos também de quarentena aqui na Califórnia. Então, que possamos, nesses momentos que nos são concedidos, compartilhar um pouco sobre o tema que nos foi dado. Antes de mais nada, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto para uma prece. Deus, infinita bondade e amor, Jesus, querido e amado Mestre, agradecidos estamos pela oportunidade concedida, que possamos, inspirados pelos mentores do Núcleo Espiritual de Souza, pelos mentores do nosso lar Spirit Society na Califórnia, pela espiritualidade maior, por todos aqueles que conduzem o trabalho de aperfeiçoamento de todos os encarnados nesse plano, e todos os encarnados na Terra, que possamos ser inspirados para que aqui possamos compartilhar informações para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado mútuo. Que a paz, que assim seja. Bom, dando início ao nosso tema, a gente vai falar sobre a população no globo, população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças. É um tema muito interessante. É um tema que nos dá a oportunidade de tentar cobrir várias facetas, vários aspectos no que se refere a sucessão e aperfeiçoamento das raças e população do globo. A gente traz, então, uma pergunta do Livro dos Espíritos que nos vem à mente, e ela diz assim, a pergunta 686 do Livro dos Espíritos: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E a resposta que foi dada foi essa: evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Ou seja, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele apontou como ponto fundamental no processo da evolução, no processo do progresso, do aperfeiçoamento, como parte da lei da natureza, foi apontado que a reprodução é um fator central na evolução dos seres vivos. Obviamente, a gente sabe que existem outras questões a serem consideradas, como, por exemplo, não é apenas o nascer, a reprodução e o nascer. Aquele ser, ele vai ter que sobreviver, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que se defender, né? Os seres humanos de antigamente que viviam em cavernas ou que viviam nômades, eles tinham que se defender de certos animais, e se eles não conseguissem se defender, aquilo poderia representar a extinção deles. Se eles não conseguissem se alimentar ou achar o alimento, aquilo poderia representar também a extinção deles. Mas, obviamente, reproduzir é um ponto mais do que central. Sem a reprodução, você não consegue garantir a evolução. A gente segue em frente e a gente vai falar um pouco sobre o
que o Charles Darwin trouxe à tona. Ele, junto com mais um outro investigador, cientista chamado Alfred Wallace, eles investigaram e eventualmente publicaram uma nova teoria de evolução que ele explicou em detalhes nesse livro que ele chamou A Origem das Espécies. Foi lançado em 1859. Mas, diferente de Lamarck, o Charles Darwin, ele propôs uma outra teoria, um outro ponto de vista. Ele falou da descendência de um ancestral comum, onde você herda as características, mas quando você olha para trás, para os seres anteriores, você observa que todos eles devem estar descendendo de pontos em comum. Isso causou uma reviravolta na época. O Charles Darwin causou uma reviravolta porque ele estava basicamente indicando ou tentando implicar a ideia o significado, a ideia de que duas espécies diferentes poderiam compartilhar o mesmo ancestral. Então, a ideia de que a gente ouve aquela frase, o homem veio do macaco, né? Essa frase que muita gente fala, veio basicamente depois do Charles Darwin. O Charles Darwin, ele falou o seguinte, ele disse, olha, a gente tem que ter um ancestral em comum, do ponto de vista científico, baseado na minha observação. E essa observação, essa teoria, ele foi baseada também numa outra ideia que ele trouxe à tona, chamada de seleção natural, onde seleção natural foi algo onde ele tentou sintetizar uma gama muito ampla de evidência, não apenas do ponto de vista animal, mas também com relação à geologia, desculpa, em relação a outros ramos da ciência, onde existe um diferencial com relação à sobrevivência e à reprodução dos indivíduos, e essas diferenças, elas impactam na evolução. E ele chamou seleção natural, querendo atribuir a isso esse mecanismo-chave da evolução, que causa a mudança nesses traços hereditários que são característicos de uma população por gerações. Ele fez uma viagem a uma ilha no Pacífico, perto do país Equador. E ele comparou animais daquela ilha com animais no Equador. E, basicamente, naquela época, se pensava, poxa, quem é que vai trazer esses animais, esses grandes lagartos, daqui para lá ou de lá para cá? Principalmente naquela época, não fazia muito sentido. Então, como que esses animais saíram de um canto e chegaram no outro? Colocando esse questionamento de lado, o que ele argumentou foi o seguinte, ele disse, olha, eu estou vendo que esses lagartos aqui, nessa ilha de Galápagos, têm características muito semelhantes àqueles do continente, àqueles que estão lá no Equador. Mas tem diferenças, certos traços, que parecem ser quase que intencionais, parecem que foram adaptações para que esses animais pudessem sobreviver naquele ambiente mais agressivo da ilha, onde os animais teriam que se virar. E se eles não tivessem aquelas características, eles provavelmente não teriam permanecido ou teriam sido extintos naquela ilha. Então, o Charles Darwin, ele popularizou esse termo de seleção natural, onde ele quis contrastar
com qualquer seleção que não fosse natural, que fosse artificial. E essa visão dele intencional foi de tentar trazer à tona a ideia de que, durante o processo de evolução, vão existir fenômenos que não são relacionados necessariamente com reprodução, mas são relacionados com a sobrevivência da espécie. Né? Você encontra um fator adverso a você, aquele pode ser o seu fim. E se não tiver havido reprodução em escala naquela espécie, é muito provável que aquela espécie ela vai sofrer a sua eliminação, que ela vai ser extinta. E a palavra competição, que vocês veem aí no slide, foi também usada, inclusive, na questão de seleção natural, como mais um atributo onde, olha, se existem espécies distintas que estão competindo entre si para sua própria sobrevivência, a competição ela também pode determinar se uma espécie vai ser extinta e se outra vai poder continuar a sua existência. O que é importante lembrar é que hoje a seleção natural ela é uma pedra fundamental no estudo da biologia moderna. Né? Não foi algo que passou e ficou naquela época do século XIX. Esse conceito, essa ideia de seleção natural, ela é um ponto central no estudo da biologia moderna. Existiu, obviamente, muitos debates, muitos argumentos entre outros cientistas da época com relação a aceitar esse conceito geral de evolução, onde você pode aceitar o conceito como um todo, mas esse mecanismo específico de seleção natural foi algo que não ganhou muita aceitação. Até o século XX, meados do século XX, entre biólogos e tudo, isso já mais entre a década de 20 e a década de 40. Então, a gente vê como o Charles Darwin, ele foi importante, ele trouxe um marco nessa história do pensamento sobre a evolução humana. A gente achou uma pergunta do Livro dos Espíritos muito interessante, a pergunta 690, e ela fala assim: do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Veja só, isso está lá no Livro dos Espíritos, Kardec. E a resposta é a seguinte: a origem das raças se perde na noite dos tempos, como todas pertencem, porém, à grande família humana. Vamos observar o termo família aí. Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. O que Kardec está fazendo alusão aí é nada mais, nada menos do que uma visão sobre o processo de evolução do ser humano, totalmente em linha com o pensamento da maioria, não de todos, mas da maioria dos cientistas da época, que se alinharam com o que o Charles Darwin trouxe à tona. No que se refere a isso, a questão de existir certos ancestrais em comum. Veja aí a referência ao termo tronco, né? Qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, né? A questão de existir um certo relacionamento, a questão de existir a aliança entre diferentes espécies ou delas poderem estar juntas ou não. Então, veja que Kardec ele começou falando, inclusive, que a origem se perde na noite dos tempos,
os espíritos, no caso, respondendo a Kardec, é como se falasse, olha, existe essa origem lá para trás, mas pertence à grande família humana. Então, nada pode ser desprezado. A gente viu essa questão como uma questão muito, muito válida para a gente alinhar com o nosso assunto que a gente está conversando aqui. E depois do Charles Darwin, o que é que aconteceu? Bom, antes até do Charles Darwin falar o que ele falou e trazer o que ele trouxe em 1858, 1859, existiram certos biólogos que começaram a estudar aquilo que eles chamaram de genética. Mas era um estudo muito, digamos assim, muito isolado, muito centrado em certas coisas que o próprio Lamarck tinha estabelecido no século anterior, e era focado mais em certas plantas, se eu não me engano, tem uma referência, inclusive, a variações de ervilha que foram verificadas e descobertas, e isso passou a ser objeto de investigação, de observação, e eventualmente trouxe a ideia de que a genética tinha um fator importante. Sabemos, todavia, que o conhecimento profundo não existia, até por falta não apenas da teoria em si, ninguém havia proposto teorias avançadas naquilo, mas até a evolução das tecnologias, dos equipamentos que permitem investigação mais profunda. Mas e tudo isso gerou, em conjunto com o que o Charles Darwin trouxe, entrando pelo século XX, uma investigação mais a fundo na genética, chamada genética populacional. Então, logo no surgimento da década de 30, 40, existiu esse assunto da genética populacional, se tornou mais digamos assim, aceito e ganhou mais evidência porque ele se tornou integrado com outros campos da biologia, do estudo da biologia, e resultou em várias aplicações com relação a estudos, a mais estudos e elaborações da teoria da evolução. Muito em todos os campos da biologia foi estudado na época. Então, tudo isso deu, eventualmente, campo de aprofundamento e mais conhecimento no que se refere à evolução, ou digamos assim, ao progresso do pensamento sobre a evolução. Os estudos que seguiram a isso foram estudos sobre a mutação, sobre a diversidade genética em populações naturais mesmo, isso já chegando mais entre os anos 40 e os anos 50, e levando todos a estudarem mais a fundo modelos de evolução, modelos matemáticos, modelos causais, onde todos aqueles cientistas da época se aplicaram muito mais nesse assunto, enxergando aí a importância de correlacionar esses achados com outras coisas que aconteciam em outros campos da investigação científica, como, por exemplo, a paleontologia. Então, a paleontologia permitiu com que e os arqueólogos, né, a descoberta e junto com o que se chamou de anatomia comparativa, permitiu que se fizesse reconstruções detalhadas da história de evolução da vida como um todo, não necessariamente a vida humana, mas também. Mas a gente ouve falar dos fósseis de dinossauros
que foram encontradas de muitos animais, plantas e assim por diante. Tudo isso trouxe um valor muito grande no período pós-Charles Darwin ao conhecimento no campo da evolução. Se a gente seguir para o próximo slide, a gente vê que nos anos 50 ainda se mergulhou um pouco mais a fundo na genética, mas na micro, observando em termos mais micro evolucionários. Então, se olhou com relação à molécula, então o campo de genética molecular surgiu e a evolução molecular se tornou um assunto de estudo, e esse desenvolvimento trouxe novas descobertas quando se verificou sequências de proteínas, né, que poderiam ser observadas, testes imunológicos puderam ser feitos na época e mais tarde incorporadas a estudos com relação a DNA e RNA. E quem for da área de biologia vai saber sobre esse assunto muito mais do que eu sei. Mas isso tudo trouxe à tona essa visão de evolução centrada no gene, né? Eventualmente, o sequenciamento do DNA ele foi de uma importância abismal e seguiu ou trouxe à tona a oportunidade de impactar outras áreas da ciência também, outras disciplinas, como antropologia, por exemplo. Mas, mais ainda, certos campos da ciência conseguiram reorganizar a sua visão com relação a essa árvore da vida que foi proposto por um cientista de nome Carl Woese, onde ele tentava traçar como que esse relacionamento, essa conexão existia entre espécies diferentes, mas que eventualmente pertenciam ao mesmo gênero, à mesma família, e tudo isso foi possível por causa dos achados no final do século XX, já com relação ao sequenciamento do DNA. A gente segue em frente, mas sabendo que essas descobertas com relação à biologia, do ponto de vista de evolução, a biologia evolucionária, fez um impacto tão grande, não apenas dentro da biologia, mas em outras áreas ou disciplinas acadêmicas. Antropologia foi uma, mas também até psicologia, muitos argumentos, e na sociedade como um todo, que isso nos traz também a oportunidade de prestar atenção numa outra pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 688. Na pergunta 688, Kardec pergunta, ele indaga: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem? Desculpa, isso foi uma afirmação. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? A resposta: assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Vejamos aí o início do próximo assunto que a gente vai tratar, ligando com um assunto anterior dentro do nosso roteiro, quando nós vemos que a história do pensamento humano sobre a sua própria evolução trouxe esse questionamento sempre, mas que Kardec, aqui no Livro dos Espíritos,
ele simplesmente ele conseguiu enquadrar esse tema que, do ponto de vista religioso, na época e ainda hoje em muitas outras religiões, chega a ser um tabu, né? Existem muitos que adotam o que é chamado de pensamento criacionista, como se diz, aqueles que acham que a história humana se não consegue ir mais do que alguns milhares de anos atrás, 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, e não consegue enxergar nada além disso. Mas Kardec, de forma muito inteligente, fez essa pergunta e conseguiu trazer de volta uma resposta, onde uma palavra-chave que aparece nessa resposta aí é a palavra de fato. Então, é uma questão de onde não podemos distanciar quando se fala de evolução. Então, a gente vai seguir falando um pouco mais agora sobre essas evidências da evolução. Quando se fala em evidências de evolução ou evidência de evolução, a gente tem que imaginar, precisa considerar que os cientistas eles têm descoberto uma gama enorme de evidências que tem a ver com a evolução humana. E essas evidências vêm em muitas formas diferentes. Milhares de fósseis humanos ajudam também ajudam aos cientistas a verificar como as mudanças ocorreram no tamanho do cérebro, no tamanho do corpo, na locomoção do ser humano, na dieta e outros aspectos da vida humana que mudaram nos últimos 6 milhões de anos. Milhões de evidências foram encontradas em termos de ferramentas que foram usadas no passado, pinturas, objetos de arte e outros traços do comportamento humano importantes como um registro que pode nos dizer sobre onde e como esses humanos do passado viviam e que tipos de tecnologia eles inventaram, o que é que eles tinham que fazer para se alimentar, coisas do tipo. Indo mais para frente, o estudo da genética humana permite que outro tipo de evidência surja. Então, como que o ser humano está conectado com outros organismos, mas também como que, entre os primatas, como que a nossa espécie, o Homo sapiens, se relaciona com essas outras espécies que são também primatas, né? Que considerações a gente tem que ter com relação à migração dessas espécies que surgiram em determinada parte do mundo e tiveram que migrar, coisas dessa natureza. Tentar entender o comportamento humano naquela época, até observando pegadas, observando ferramentas, observando traços que podem nos informar mais sobre, com dicas que podem nos informar sobre o período em que certas técnicas eram usadas ou certos comportamentos eram investigados, avaliando inclusive questões do seu abrigo, da sua moradia, além de objetos de arte que a gente também falou a respeito. É muito importante que a gente entenda que essas evidências são de valores muito, muito preciosos para a gente conseguir conectar a história dentro de uma linha do tempo com relação a outros aspectos não especificamente da raça humana ou da espécie humana, mas também em volta, como por exemplo mudanças geológicas ou climáticas que de uma forma ou de outra impactaram no processo de evolução da raça humana. Então, chegando agora nesse slide, a gente verifica outras imagens também falando sobre evidência da evolução. Mas uma coisa que a gente já consegue observar
quando a gente fala tudo isso que a gente acabou de falar, é que evolução envolve mudança que acontece com o tempo. E essas mudanças são muito, muito lentas. Né? Vamos nos lembrar que a gente está falando de milhões de anos para certas mudanças acontecerem. Não apenas no campo da evolução humana, mas até do próprio ambiente em que o ser humano vive, no caso a Terra, mudanças muito lentas. E essas imagens podem também nos sugerir que essas perspectivas sobre o tempo e ajustes que a gente tem que fazer no tempo com as nossas observações, quando a gente fala a humanidade como um todo. Elas são importantes porque a cada momento estamos realmente observando, verificando coisas novas. Se é, por exemplo, num crânio que é encontrado, como que é o formato daquele crânio, como que é a dentição daquele crânio, dependendo de como é encontrado, em que circunstâncias, será que aquilo é uma dentição de um carnívoro? Se a sua dentição está encontrada com outro ser, junto a outro ser, como se estivesse mordendo. Então, todos esses questionamentos, todos esses ajustes são importantes, né? A gente realmente tem que manter isso em mente, que a evolução ela envolve mudança com o tempo, que o tempo ele é muito lento. A gente sabe disso na evolução espiritual. Na evolução da raça humana, a mesma coisa. Interessante que existe um paralelo nisso aí, não é? Então, se a gente observa esses 5 crânios que a gente está vendo aí, eles, de 5 indivíduos diferentes, eles foram encontrados e eles pertencem a épocas diferentes, né? Épocas bem diferentes. E eles ajudam a ciência a documentar a evolução humana. A gente consegue observar certos que vão representar aqueles que viveram há 2 milhões e meio de anos atrás, ou aqueles que viveram há 1 milhão de anos atrás, e a gente consegue observar, os cientistas com muito mais precisão, as diferenças que existem com relação ao tamanho do crânio, alguns do tamanho maior, onde o cérebro é maior, outros com o tamanho menor, a diferença na face, alguns com a face menor, outros com as faces maiores. Então, essa mudança com o tempo na forma física, isso tudo faz parte da evolução. Mas não apenas a mudança física, vamos nos lembrar que a própria mudança no comportamento do ser humano é observado. Como a gente observa em uma dessas imagens aí, essa onde tem os 5 crânios, a gente vê certas pedras. E aí a gente para e pensa assim, poxa, vejam só, certos instrumentos há 2 milhões e meio de anos atrás, eles são mais brutos, né? Enquanto que um pouco mais para cá, apenas 1 milhão de anos atrás, a gente já consegue ver certos pedaços de pedra ou de rocha que são mais afiados. Eles podem ser usados talvez para cortar a pele de um animal que foi caçado, ou para polir a ponta de um objeto de madeira que vai ser usado numa caça, ou coisas do tipo. Então, todos esses restos, objetos, alguns que representam a tecnologia da época, tudo isso nos chama a observação e tentar entender o comportamento do ser humano na sua evolução, como ele mudou, como ele evoluiu, como ele progrediu, como ele se aperfeiçoou, no caso aí do comportamento na sua vida física. Tudo isso aconteceu e pode ser observado com as evidências
que são encontradas, que foram encontradas. Se a gente parar e pensar um pouco sobre aonde isso nos leva com relação a entender a evolução humana, a gente tenta parar um pouco e observar mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. E essa pergunta, ela é a pergunta 689, é a pergunta que fala, que trata do seguinte: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? A resposta é a seguinte: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então a gente vê aí como que Kardec conseguiu, com essa pergunta e com a resposta dos espíritos, uma compreensão sobre a evolução humana em linha com a evolução espiritual também. Então é muito importante que a gente, quando observe a doutrina espírita trazida por Kardec, a gente consiga perceber que ele, de maneira muito sensata e sabendo do que estava tratando, ele conseguia formalizar a codificação da doutrina de uma forma que trouxesse essa compreensão à nossa razão, à nossa compreensão. A gente chega agora nesse outro slide com essa imagem que acredito que para muitos é uma imagem muito familiar, né? Quando se tenta representar a evolução humana, a gente vê isso até como um charges, em muitos casos é usado hoje em dia, né? Mas é importante que a gente observe essa imagem não com um tom de brincadeira. Lógico que as brincadeiras vêm, mas tentar entender que a evolução humana ela é um processo, que o processo evolucionário ele aconteceu de forma gradual, lenta, como a gente falou, e permitiu com que anatomicamente nós chegássemos a ser o que somos hoje. Muitas coisas aconteceram para propiciar essa mudança com o tempo, né? Mas a gente verifica que o início aconteceu com a história dos primatas. O início aconteceu, em particular, com o gênero chamado Homo. E daí, desse gênero, é que emergiu a nossa espécie conhecida como Homo sapiens, como uma espécie distinta dessa família chamada de hominídeos, que foi também apelidada ou chamada dos grandes primatas, ou como os grandes primatas. Então, o que a gente é importante ter em mente e refletir toda vez que a gente observar isso, é que esse caminho, essa transição, não é tão simples, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A evolução humana, assim como a evolução espiritual, ela é demorada, é um processo demorado de mudança. E aconteceu de forma com que as pessoas originárias, nós humanos, tivemos a origem em ancestrais que pareciam primatas, não necessariamente macacos, mas primatas, e a evidência científica mostra de que os traços
físicos e comportamentais compartilhados por todos que originaram desses primatas, ou aparentemente primatas, que essa evolução aconteceu durante um período de aproximadamente 6 milhões de anos. Então, não é uma coisa lenta, leva tempo, leva muito tempo, né? A gente observa numa questão do Livro dos Espíritos a pergunta 691. Essa pergunta, ela traz um questionamento muito interessante. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Qual é o caráter distintivo? Nesse segmento que a gente se encontra aqui na nossa conversa, essa pergunta vem muito a calhar. A resposta é desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia faz 100 vezes mais, porque soube ter aproveito das forças da natureza e não conseguem o que não conseguem os animais. Lógico que existem elementos dessa resposta que podem ser polêmicos quando a gente observa o que acontece no mundo de hoje sem ser com a ótica espírita, obviamente. Mas o que está claro aqui é que no processo de evolução entre das raças primitivas até hoje, do ponto de vista físico, houve uma redução das características brutas, ou da força bruta, em favor do desenvolvimento intelectual e em favor do desenvolvimento também espiritual, como a gente consegue enxergar com o que Kardec traz à tona também. A gente segue para um outro slide aqui, que a gente acha muito interessante, aqui a gente quer passar alguns minutos nesse slide, sobre a evolução humana, nossa evolução. A gente olha aí esse formato dessa árvore, onde você vê, a gente olha para o início, uma raiz, onde troncos diferentes vão surgindo até a copa da árvore lá em cima, onde nós estamos. E do lado esquerdo do slide, mostrando mais ou menos uma linha do tempo, começando há 6 milhões de anos atrás, até os dias de hoje. E, obviamente, o slide está em inglês, mas eu acho que é fácil observar o que é que está querendo ser representado nesse slide, né? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que um dos traços que mais define os humanos é o fato de nós sermos o que se chama bipedais. Nós andamos com 2 membros, e não, apesar de termos 4 membros, nós andamos apenas com 2 membros, nos locomovemos com as nossas 2 pernas. E essa evolução aconteceu 4 milhões de anos atrás, não 6 milhões de anos atrás. Outra característica importante do ser humano é o nosso cérebro grande e complexo, a habilidade da gente fazer ferramentas, como a gente falou antes, capacidade de linguagem, todos esses traços mais avançados, expressão simbólica, de arte, elaboração, de diversidade cultural que nós temos, tudo isso emergiu nos últimos 100 mil anos. Então, se a gente olhar nessa escala, nada disso existia antes dos grupos Homo e Paranthropus existissem. Mas aonde que a gente quer chegar é que tudo nos leva ao mesmo tronco, né? Tudo nos leva à questão de que os humanos são primatas, né? As semelhanças físicas
genéticas mostram que a nossa espécie, chamada Homo sapiens, tem um relacionamento muito próximo de semelhança com esse outro grupo, essa outra espécie dentro do mesmo grupo, que são os primatas que não são macacos, né? Existe uma diferença entre macacos e os primatas que aparentam ser macacos. Os macacos são os que têm cauda, e os primatas que não têm cauda, que parecem macacos, na verdade não são macacos, não são da mesma espécie. Eles são mais próximos do ser humano do que aqueles macacos que têm cauda. São, por exemplo, o chimpanzé, o orangotango e gorila. Eles compartilham um ancestral comum com o Homo sapiens, né? Então, todas as investigações baseadas nas evidências que a gente falou há pouco mostram essa evolução. Muito da evolução aconteceu no início no continente africano e entre 6 e 2 milhões de anos atrás, como a gente observa aqui, essa linha do tempo, e se reconhece que existe entre mais ou menos 15 e 20 diferentes espécies desses seres humanos mais antigos, como a gente observa aí nessa representação aí dessa árvore, mostrando a nossa evolução. Então, os seres humanos, eles migraram, os primeiros humanos, eles migraram para sair da África para a Ásia, e dali, há 2 milhões, entre 2 milhões de anos atrás, e 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mil anos atrás, começaram a se espalhar por outros continentes, indo para a Europa, e eventualmente, bem depois, chegaram na Austrália, e eventualmente entre 50 e 30 mil anos atrás chegaram nas Américas, né? Tem um estreito lá de Bering entre a Rússia e o Alasca, que dá onde se consegue fazer essa travessia de maneira mais fácil. Então, tudo que é descoberto de fósseis nas Américas hoje nos remonta a essa linha do tempo onde essa migração aconteceu. E mais ainda, veja bem, as descobertas, essas evidências também nos mostram quando que surgiu e cresceu o desenvolvimento da agricultura, porque até então o ser humano ele apenas caçava ou colhia algo de uma árvore frutífera que aparecia na sua frente, ou uma raiz, mas nada que ele plantasse. Então, quando ele conseguiu identificar a possibilidade dele plantar, dele conseguir colher, a agricultura surgiu ali. Então, o comportamento do ser humano mudou, a maneira como ele lidava com as suas questões de sobrevivência mudaram, ele passou a migrar menos e a permanecer mais numa localidade. Existe um campo da antropologia chamado paleoantropologia, que é uma mistura de paleontologia com antropologia, onde se procura observar justamente essas mudanças, onde o ser humano, na sua evolução, baseado no que se consegue, nas evidências que se olham, que se observam nos restos arqueológicos e nos fósseis humanos, como que essa mudança de comportamento aconteceu. Então, o processo de evolução incluiu todas essas mudanças naturais que causam populações a surgirem, a se adaptarem ao seu ambiente ou a serem extintas, né? Todas as espécies ou organismos passam por esses processos de evolução biológica, como a gente conversou antes, não foi diferente para o ser humano, né? Então, o fato de que há não muito tempo atrás, há décadas atrás, a nossa capacidade de investigação científica nos trouxe conhecimento tão profundo com relação
material genético dentro de moléculas químicas, a biologia molecular, todas essas áreas trazendo uma contribuição tão grande, mostrando que os genes eles que foram encontrados até antes em fósseis desde 100 anos ou mais de 100 anos atrás, que eles traziam informação muito mais significativa, processos inclusive de mutação. Então veja aí, quando a gente fala de aperfeiçoamento das raças ou sobrevivência das raças, né, conseguiu com a genética entender como se dá o processo de mutação, como que se muda o material genético e como isso pode impactar ou não um organismo ou uma espécie. Então, a evolução, a gente vê que ela não se dá apenas por um indivíduo, ela se dá por toda uma população, todo um grupo de pessoas. E essas mudanças, elas se dão não apenas do ponto de vista de reprodução, mas também no processo de adaptação do ser humano às suas condições. Assim como nós, espíritos, também, dentro das nossas limitações, nós vamos aprendendo, vamos moldando o nosso comportamento, aprendendo com os nossos erros, assim esperamos, e tentando evoluir, tentando melhorar. Então, unidos na evolução espiritual e na evolução física também. A gente traz, então, uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? E a resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Ou seja, muito hoje se fala que as tecnologias, do ponto de vista de genética, evoluíram tanto, e hoje se fala em engenharia genética, hoje se fala em edição genética, e as pessoas se pensam, como é que vai ser o futuro? Vai poder não apenas clonar, mas vai poder criar um ser humano com características peculiares. Quem sabe, de repente, codificar um material genético para que esse ser humano ele não tenha as comorbidades que outros do passado, que nós temos hoje, por exemplo. Então, essa pergunta que Kardec fez tem a ver com esse assunto de hoje. Kardec, naquela época, fez esse assunto, ou trouxe à tona esse assunto. E é isso que se fala hoje em dia com relação aos avanços na engenharia genética. Questões de ordem ética, com certeza, mas questões que também podem e devem ser observadas sob a ótica que Kardec trouxe à tona aqui nessa sua pergunta do Livro dos Espíritos. Então, é importante que a gente sempre procure observar que Kardec, ele olhou os aspectos do aperfeiçoamento da raça humana, em outras palavras, da evolução da espécie humana, sempre com um olhar espírita, sabendo que aquilo tinha que estar aliado com a evolução do espírito, sabendo Kardec e trazendo a nós esse conhecimento de que o espírito é o princípio inteligente, né? De que a inteligência é um atributo essencial do espírito, que o espírito ele independe da matéria, mas unindo o espírito à matéria, você consegue intelectualizar aquela matéria. Em outras palavras, a evolução humana, ela não apenas aconteceu por obra do acaso, né? As mudanças que o ser humano teve que enfrentar e sua própria mudança, por trás houve
nós estávamos lá enquanto espíritos promovendo essas mudanças dentro do nosso estado evolutivo naquela época. Então é importante que nós tenhamos em mente essas considerações. Sendo assim, a gente passa agora a falar um pouco sobre nossa população. A gente já está perto da conclusão da nossa palestra, mas foi pedido que a gente fale um pouco sobre o crescimento da população. Hoje a população é mais ou menos essa que vocês veem, 7,7, quase 7,8 bilhões de pessoas na Terra, encarnadas. Se a gente observar esse gráfico, a gente verifica que demorou a história da humanidade inteira até o ano de 1800 para chegar a 1 bilhão. E o segundo bilhão foi muito mais rápido. Em 130 anos, entre 1800 e 1930, a população da Terra chegou a 2 bilhões, como a gente observa nesse gráfico. O terceiro bilhão veio mais rápido ainda, veio 30 anos depois, em 1960. O quarto bilhão foi 15 anos depois, mais ou menos 1975. E o quinto bilhão veio mais rápido ainda. Quer dizer, essa mudança, esse incremento quase que exponencial. O que é importante observar é que esse crescimento, no momento, ele está desacelerado. Esse crescimento ele está desacelerado. Na verdade, o nosso ritmo de crescimento ele diminuiu, e a expectativa é que a gente só chegue a 10 bilhões de habitantes na Terra no ano 2057, né? E é importante que a gente observe isso e que a gente reflita como é que vai ser a Terra com tanta gente. E quando for no ano 2100, a população vai atingir um número bem maior. Será que existe um limite? Será que existe será que existem preocupações que o ser humano tem que ter com relação à Terra poder abrigar toda essa população? É algo que a gente deixa aqui no ar para refletirmos antes da gente mencionar que existem as estimativas de que pela Terra já passaram em torno de 100 bilhões de pessoas, de seres humanos, já nasceram na Terra. Então, quando a gente pensa que existem 7,8 bilhões de encarnados hoje, vamos imaginar que já houveram 106, aproximadamente, entre 100 e 106 bilhões de encarnações, né? Desde o início da espécie humana. Desde o início da espécie humana, o que significa que a população hoje da Terra é muito pouco diante da população toda que já ocorreu na Terra, no plano de encarnados. Se a gente parar para refletir sobre a quantidade de espíritos desencarnados que querem encarnar, esse número, essa estimativa que foi feita pelos cientistas faz sentido, né? Se a gente fizesse uma média e dividisse aí 100 por 7,8, na média, quantas reencarnações cada um de nós, na média, talvez tenhamos tido ao longo do período de desenvolvimento de evolução da humanidade. Então, a gente segue em frente aqui para mais um questionamento do Livro dos Espíritos, a pergunta 687, que fala: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Aquele questionamento que dizemos há pouco. Kardec fez esse questionamento. E a resposta foi não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio.
ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. E o conjunto é muito maior do que a Terra. Veja que a pergunta focou especificamente na Terra, mas a gente sabe que o conjunto é muito maior do que a Terra. Tudo isso nos faz refletir sobre como, enquanto essa população está crescendo, aonde que nós nos enxergamos, onde que queremos nos posicionar. A gente vê esse mapa aí mostrando as densidades demográficas em várias regiões do mundo, algumas mais, outras menos, mas independente disso, quando a gente olha um mapa desse, a gente se vê o quão pequeno nós somos, ainda assim nós nos questionamos, e daí? E o que que está para nós, né? O que é que significa tudo isso? A gente conclui essa palestra de hoje dizendo que a coisa que a gente tem que trazer mais conosco ou consigo é o sentimento de gratidão. É olhar em volta, enquanto espíritos encarnados, sendo um desses 7,8 bilhões, olhar em volta e saber que tudo que está ao nosso redor tem um motivo, tem uma razão de ser. A lei de causa e efeito está sempre à nossa volta. Se nós tivermos gratidão, muito mais poderemos atingir. Saber que podemos ser gratos à vida como um todo, à natureza, à nossa família, ao nosso semelhante, ao nosso trabalho. Grato pelo chefe que nós temos. Grato pelas provas que vêm a nos acometer, ou as expiações e dores que venhamos passar, as enfermidades que sejam. Grato pelos amigos, mas também pelos inimigos que nos testam. Grato pelas alegrias, grato pelas tristezas. Desenvolver esse sentimento de gratidão é o que nos espera, é o convite que a gente acredita que devamos responder nesse processo de evolução, continuar fazendo o nosso papel. Emmanuel falou, em um dos livros psicografados pelo Chico, ele falou que a dor é um constante convite da vida, a fim de que a gente aceite uma entrevista com Deus. Então, essa mudança de ponto de vista, onde a gente encare a dor não como uma questão de sofrimento, mas como uma oportunidade de aprendizado, esse convite está ali na nossa frente. A própria Joana, ela chegou a citar em uma das mensagens psicografadas pelo Divaldo, que reclamação, ela falou, reclamação é perda de tempo. Então, quanto mais a gente reclama das coisas, mais a gente está perdendo a oportunidade de agradecer, a oportunidade de ser grato, a oportunidade de se fazer útil nessa existência enquanto seres humanos. Sim, seres humanos encarnados, né? Então, que possamos encerrar essa nossa conversa de hoje com gratidão pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da evolução, pelo Espiritismo, pelos ensinamentos de Jesus, pela máxima de Kardec que nos disse a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em qualquer época da história humana, da humanidade. Que possamos, enfim, exercer a gratidão. Muito obrigado pela atenção de vocês e que possamos, então, fazer uma prece de encerramento ligados ao alto. Deus, infinita bondade e amor, Jesus, querido e amado Mestre. Encerramos a conversa de hoje agradecidos pela oportunidade, agradecidos pela distância, sim, por que não? Mas ainda assim conectados com o grupo Pauta de Souza em Recife, pelo qual temos tanto carinho e saudade. Muita paz, que assim seja.